Então, você tem aqui ó, a matéria do Coluna do Fla. Vinícius Júnior deseja sair do Real Madrid e pode reencontrar Paquetá no Flamengo. Que vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Quando é que o Abel Ferreira vai conseguir fazer isso? Esse ano vai, Abel? Será que se o Flamengo colocar o Sub-20 a gente ganha dessa vez? O Flamengo tá jogando aí com o Sub-20 o Carioca? Ou não ganha nunca? Só ganha aquela Libertadores e a Supercopa. Vai ganhar quando? Vai ganhar quando do Flamengo? O técnico Luiz Henrique, em uma entrevista para a jornalista Clara Albuquerque, da TNT Sports, ele elogiou o Felipe Luiz. O Flamengo é muito difícil. O Felipe Luiz renovou? E citei o nome dele. Estou falando que são jogadores jovens que não podem ser rotulados, todos eles como jogadores incapazes que não vão virar nada. Você tem aqui o Luiz Henrique falando sobre o futebol do Flamengo. É aquele negócio, meus amigos. O Flamengo vai ser a equipe a ser batida esse ano. Então, você tem aqui ó, a matéria do Coluna do Fla. Vinícius Júnior deseja sair do Real Madrid e pode reencontrar Paquetá no Flamengo. Rapaziada, palmeirense aí em choque e assustado após Luiz Henrique, o técnico do PSG, mais uma vez elogiar o Flamengo e perguntar se Felipe Luiz renovou com o Mengão, dizendo que é um time muito difícil de ser batido. E também, rapaziada, será que Vinícius Júnior pode reencontrar Lucas Paquetá no Flamengo? É muito difícil, eu sei que é uma situação muito extremista, mas isso aí é uma possibilidade. E os palmeirenses também estão revoltados e indignados porque o time de Abel Ferreira não consegue ganhar do Flamengo. Nem no Maracanã, nem mesmo nos chiqueirinhos deles. E estão deixando eles revoltados, rapaziada. Então já vai deixando o like, se inscrevendo com força no canal e hypa com força esse vídeo aí. 30 pessoas hypa esse vídeo pra ajudar o canal Fla on Fire. Bora que bora! O Flamengo está prestes a anunciar Lucas Paquetá como terceiro reforço da temporada de 2026. Contudo, a torcida rubro-negra está querendo acolher outro cria, que deseja trocar de clube ainda este ano, Vini Júnior. Em resumo, um jornalista da Sky Sports afirmou que Vinícius Júnior deseja deixar o Real Madrid ao fim da temporada. Isso porque a torcida espanhola tem pressionado o jogador revelado nas categorias de base do Flamengo. Com isso, Vini Júnior teria falado com o próprio staff que não deseja jogar em um clube no qual não o querem. E ele tá certo. Porque até então ele era um cara blindado dentro do Real Madrid. Agora ele já está exposto dentro do próprio clube. A ingratidão da própria torcida. E aqui até fala assim, né? Vale ressaltar que o jogador tem sido constantemente vaiado pela torcida do Real Madrid no Bernabéu. Importante frisar que Vini Júnior está insatisfeito no Real Madrid. Vaiado pela torcida nos últimos jogos, o jogador mudou de foto nas redes sociais. Agora, ao invés de exibir a camisa do clube espanhol, o atacante aparece com um uniforme da seleção brasileira. Torcedores cantaram música chamando o rubro-negro de... Eu nem preciso dizer o que vocês já sabem o que é. Ainda em 2022, Vini Júnior afirmou que tem um combinado de retornar ao Flamengo com o amigo Lucas Paquetá. A dupla foi revelada junto nas categorias de base do Flamengo. Agora, com o meia prestes a voltar para casa, o atacante pode se empolgar. É uma negociação muito difícil essa. Uma negociação muito difícil. Imagina o valor do Vini Júnior hoje. Agora, existe o gancho da emoção. Existe o gancho do acolher. Nesse momento, o Vini Júnior teve uma imagem do momento que o nome dele é citado no estádio e ele toma uma vaia assim ensurdecedora e essa imagem flagrou uma câmera. Flagrou a reação do Vini Júnior. Ele fica estarrecido. Ele fica estarrecido com a vaia que ele toma. Com a forma, sabe, agressiva que os torcedores do Real Madrid têm reagido a ele. Não é só uma vaia, é muito mais do que isso. E aí você tem aquele aspecto do voltar para casa. Peraí, eu preciso me encontrar aonde eu sou acolhido. Aonde as pessoas me querem. E depois dele ter sido um alvo constante dentro do futebol europeu, até se tornado ali um símbolo de luta contra essa discriminação, pode dar 5 minutos no Vini Júnior e ele falar assim, ó, eu quero voltar pro Brasil. Eu quero voltar de onde eu vim. Eu quero retornar às minhas origens, recuperar o meu futebol e depois voltar gigante para a Europa. Isso pode. A negociação no futebol brasileiro, galera, é uma questão de venda. Você tem que vender um sonho. E esse gancho emocional, embora os valores de Vinícius Júnior seriam altíssimos, fora de base, fora do comum, de outro mundo para o futebol brasileiro, talvez seja o momento de você apelar para a parte acolhedora. Vem aqui, sabe assim? Vem aqui, garoto. Vem aqui. Onde te querem, onde você nunca devia ter saído. A gente tá aqui de braços abertos esperando você. Isso pode ser uma forma de convencimento do jogador. Cadê o plano B? Como é que um time com tanto dinheiro não tem um plano B e um plano C? Não é? Vamos continuar aqui. Jogar com o São Paulo, ganhar do São Paulo. Jogar com o Flamengo, ganhar do Flamengo no Maracanã. Quando é que vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Quando é que o Abel Ferreira vai conseguir fazer isso? Esse ano vai, Abel?
Será que se o Flamengo colocar o sub-20 a gente ganha dessa vez? O Flamengo tá jogando aí com sub-20 no Carioca? Ou não ganha nunca? Só ganha naquela Libertadores e a Supercopa. Vai ganhar quando? Vai ganhar quando do Flamengo? Você não é o bichão, você não é o fodão, você não é o brabo, você não é o máximo. Não ganha do Flamengo, pô. Não ganha do Flamengo? Vai ganhar quando? 5 anos, mano. Todo ano temos pelo menos 2 oportunidades, quando não mais, quando tem Copa do Brasil. Vai ganhar quando, bicho, do Flamengo? No Brasileiro? Em casa, pô, em casa. Não precisa ser no Maracanã não, Massini. Pode ser em casa, pode ser no Allianz, pô. Pode ser no Allianz, no Allianz serve. Ganha no Allianz, empata fora, tá bom. É para isso que ele está trabalhando, é para isso que o Palmeiras está investindo aquilo que está investindo e ainda com possibilidade de trazer o John Arias e o Nino do Zenit. São negociações difíceis, mas que estão em andamento. Então, ó, veja, fez isso, tá com um time legal, zaga, Nino, Gustavo Gomes, Arias... Parece que isso aumenta a sua intensidade. Mas enfim, olha só a opinião de um dos torcedores aqui, ó. Ninguém queria vê-lo partir. Eu ficaria feliz se ele ficasse. Mas se ele sair, fico contente que esteja voltando para o seu clube de origem, seu país. O que provavelmente é melhor para ele e sua família. Parece meio que confirmado, mas veremos. Aí teve outro torcedor. Ele passou por alguns anos difíceis, com as investigações e tudo mais. E eu também acho que ele é bom demais para o West Ham. Isso aqui, torcedores ingleses, tá? Torcedores ingleses. Foi traduzido. Talvez devesse ter sido feito de forma diferente, mas a diretoria também tem culpa. Então, alguns torcedores do West Ham estão até colocando mais na conta da diretoria em si, né, e de toda a conjuntura, de toda a atmosfera, do que realmente ali pegando o ar com o jogador. Então parece que a maioria dos torcedores aí estão sendo bem sensatos quanto às suas escolhas. E por falar em entrevista, o técnico Luiz Henrique, em uma entrevista para a jornalista Clara Albuquerque, da TNT Sports, ele elogiou o Felipe Luiz. Ele elogiou o técnico do Flamengo. Ele se lembrou ali da Copa Intercontinental, que foi uma disputa acirrada ali entre Flamengo e PSG. E ele falou o seguinte, ó, o Flamengo é muito difícil. O Felipe Luiz renovou? Ele é muito bom, disse o treinador do PSG antes de iniciar ali a entrevista com a Clara Albuquerque. Cara, pra você ver, né? Futebol brasileiro ganhando bom destaque nas páginas esportivas do mundo como um todo. Você vê essa negociação, uma negociação extremamente alta pelo Paquetá, que está sendo destaque. Página aqui, ó, da World Football, página estrangeira da World Football, tá? Repercutindo bastante isso. Você tem aqui o Luiz Henrique falando sobre o futebol do Flamengo. É aquele negócio, meus amigos. O Flamengo vai ser a equipe a ser batida esse ano. E citei o nome dele. Estou falando que são jogadores jovens que não podem ser rotulados, todos eles como jogadores incapazes que não vão virar nada. É até covarde tratar dessa maneira, na minha opinião. A crítica pontual às atuações eu também faço. Perder bola dominada, como perderam dos 2 gols do Bangu. Contra a Portuguesa, o Flamengo podia ter feito 2-0 no primeiro tempo. O Alaciano, que foi vendido, perdeu 2 gols que não pode perder. Se faz 2-0 ali, o jogo tem outro rumo. E contra o Volta Redonda, na expulsão no começo. E o time tomando contra-ataque, cara. Entra também o técnico aí. Estratégia ingênua. E tem gente dentro do departamento de futebol do Flamengo que também tem essa opinião, tá? Eu não vou dizer que quem, mas tem essa opinião também. Que o time do Flamengo foi ingênuo nessas partidas. O André fala muito sobre isso. Tem que jogar sempre apertando. Não. Você tem que se adequar à situação. E o Felipe faz isso, tá? Já que você citou o Felipe, faz isso. Fez contra o Racing e fez contra o Corinthians com um homem a menos. E contra o Palmeiras no Brasileiro do ano passado, quando o Palmeiras foi jogar no campo do Flamengo, beleza, veio jogar aqui. Jogou em transição, Pedro acabou com o jogo, fez 3 gols no primeiro tempo e venceu o jogo. Não foi? Ou já esqueceu? Então não estou citando o Felipe, não estou colocando a variação do Felipe em dúvida. Pelo contrário. O que eu acho que o Felipe errou foi bancar que o reserva imediato do trio de zagueiros, vou chamar de trio, Léo e Danilo, era o João Vitor, e quando o João Vitor entrou, claramente ele não estava pronto. Essa variação cabe a ele. Perceber se o menino está pronto ou não para subir a bucha de entrar num jogo importante. O garoto entrou claramente sem a maturidade necessária. O time principal encararia o Fluminense, que será o próximo jogo. Até pela regra do Campeonato Carioca, você não pode ficar jogando com sub-20 para sempre. Então, no próximo jogo já seria o time principal. Hoje, o Mauro César Pereira, no seu blog, conta na coluna dele que os resultados ruins fizeram o Flamengo debater essa possibilidade de jogadores do elenco principal já nesse jogo contra o Vasco amanhã, podendo mudar até o comando técnico, né? O Felipe Luiz, como disse o Arnaldo ontem, assumindo o lugar do Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20. Danilo, uma coisa como uma intervenção dele. Ele foi técnico do Sub-20, de muito sucesso, inclusive no Flamengo, né? Eu sou da tese que cair no estadual é vexame, muito ruim, não pode. Mas não tá nem aí pro Carioca, não quer jogar o estadual, tá priorizando, ok, beleza, pode priorizar, acho ótimo. Pode até ser também, é bem provável, na verdade, que o Flamengo colha frutos em relação no aspecto físico para os seus jogadores, de ter
melhorado essa temporada, essa pré-temporada para os seus atletas, mas tem um limite. E o limite é não cair no estadual. Cair no estadual é muito, muito feio. Ontem até a gente detalhou no post, né, sobre essa questão de você aumentar o seu calendário em 6 datas, porque você vai ter que jogar lá o Torneio da Morte. Você não é que você fica ali, não caiu, não classifica, não cai. Não, são 6 jogos ida e volta com os outros 3 times que vão ficar entre os piores do campeonato. Então é muito ruim, é péssimo. Sem contar, a chance de cair é bem pequena, mas caso isso aconteça, tem a questão do vexame, que a gente não pode tirar da reta, que é torcedor ser zoado, essas coisas, que isso faz muito parte do futebol, mas mais do que isso, o 2027 do Flamengo jogando uma Série B estadual seria pavoroso. Então não pode cair, não pode correr risco, na minha opinião, e tem que ver o que vai poder fazer nas 2 rodadas que restam aí, porque acho que contra o Vasco, você alterar um planejamento tão rápido é curto, né? O jogo é amanhã, a gente já está na terça-feira, vamos ver. Mas cair não pode de jeito algum, Tirone, seria um negócio absurdo. Ó a rodada do Carioca aí na sua tela. Vai ter, nesta quarta-feira, Maricá e Bangu, 17 horas. 19 horas, Botafogo e Volta Redonda. E aí, 21h30, Flamengo e Vasco, tá o jogo, titulares ou não. Quinta-feira, Madureira e Sampaio Corrêa. 19 horas, Boa Vista e Portuguesa. E às 21h30, Nova Iguaçu e Fluminense. Essa, então, a rodada do Carioca. Parece que a sua ideia foi aceita, Arnaldo. O Felipe Luiz intervém aí nessa turma do Sub-20. Porque, assim, na verdade, o risco de cair é bem pequeno, né? O problema é o Flamengo ter que encarar esse rebolo aí, que tem um monte de jogo. Mas assim, se encarar, vai lá, vai passar pelos 3 piores times, vai ganhar, não vai cair. A chance de cair é muito pequena, é mais o desgaste de ter que jogar mais. É bizarro o que eu vou falar, mas o mundo ideal para o Flamengo é passar para essa fase, ter menos jogo pela frente, e nem que não seja campeão, do que ter que encarar essa fase final de rebolo, que é cansativa, que deve encher o saco, mas que o Flamengo passaria fatalmente, mas só que ia gastar muitas datas, né? Nesse ano, é o cenário ideal para Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians... né? Para os principais e para os médios hoje do futebol brasileiro, né? Passar com sequelas mínimas pelo estadual, ter menos datas e não correr riscos maiores, né? De vexame, de queda e tudo mais, né? As armadilhas do estadual do Rio são diferentes em relação a São Paulo, né? Cair é mais difícil porque tem esse rebolo. Em São Paulo é a fase classificatória, os 2 últimos caem. A fase classificatória de São Paulo é bem mais difícil. Mas o que eu acho que aconteceu aí, você pode pegar o aspecto aí, Felipe Luiz, o chefe da comissão técnica tinha que ter mais envolvimento nesse início, inclusive com supervisão, possível mescla e tal. Porque uma coisa, Tirone, é o atleta que ficou... claro que todo mundo precisa de um respiro. O técnico de futebol ele é massacrado hoje, né? Ele tem... o desgaste mental de um técnico de futebol é absurdo. Mas nesse calendário específico aí, eu acho que o Flamengo teria que ter começado já sob a supervisão do Felipe Luiz o Campeonato Estadual desde a primeira partida. Não que ele desde a primeira partida precisasse ir ao banco. Tem outros clubes fazendo coisas peculiares em relação a treinador nesse início de ano. Por exemplo, o Internacional é dirigido pelo Pesolano, ele dirige o time num jogo sim e num jogo não. No jogo não é o auxiliar, ele fica com o profissional treinando. Enfim, tem um monte de coisas. Mas nesse caso do Flamengo, a partir da primeira derrota, que deixava já a situação complexa, aquela derrota para o Bangu, eu acho que o Felipe Luiz já deveria ter dado as caras. E agora, num clássico contra o Vasco, Fernando Diniz e tudo mais, ele tem que estar no banco. Para mim é óbvio. Ele tem que participar da preparação do time, de uma eventual mescla para o jogo, e estar no banco dando respaldo aos garotos e a possíveis reservas que vão a campo. Faz parte, ele tem que dar as caras. É a hora do Felipe Luiz, o técnico, sensação do futebol brasileiro, aparecer, estrear em 2026. Ainda sobre isso, a gente vai falar daqui a pouco de Ryan, se vai sair do Vasco ou não vai, mas, Danilo, ainda fica uma respinga na categoria de base do Flamengo. Já tem gente falando, só tem bagre, a categoria de base é uma porcaria, o Flamengo não revela ninguém, que é claro que não é verdade, né? Não é. Mas os caras estão aí jogando contra profissionais e estão perdendo, e fica uma mancha, inclusive, nos jogadores, né? O que é péssimo. Não jogou a copinha para jogar o estadual, tá jogando o estadual, tá apanhando em todo mundo. Mas foi uma estratégia que eu acho que ninguém imaginava que o Flamengo fosse ter assim, tantas dificuldades. Lógico que ia ter uma dificuldade ou outra você jogar um sub-20 entre os profissionais, mas nesse nível de repente fazer o Flamengo correr o risco de ser rebaixado ou enfim, de disputar o torneio da morte, realmente é algo que eu imagino que a diretoria não estava planejando. Rapaziada, o Flamengo aí mais uma vez chocando o mundo, né, na boca dos europeus, nada mais, nada menos do que Luiz Henrique, o melhor técnico do mundo atualmente, rapaziada. E aí, né, os palmeirenses ficam como, né, mordendo-se de inveja e com pavor do Flamengo, né, que até um bom tempo aí, eles são o nosso carrasco, nosso freguês, que não conseguem ganhar do Flamengo, nem mesmo com o Sub-20, né, rapaziada? Então aí os palmeirenses que se preocupem, porque o Flamengo aí tá na boca do técnico melhor do mundo atualmente.
que tá preocupado aí, né? Que perguntou se Felipe Luiz renovou com o Flamengo. Imagina, rapaziada, uma revanche aí recente já, né? Imagina aí já nesse ano de 2026 o Flamengo ter uma revanche aí com o PSG no Mundial, né? Caso o Flamengo ganhe a Libertadores e caso o PSG também vença a Champions League. O Flamengo agora que viria mais forte, né? Com o Lucas Paquetá, outras peças aí no ataque que o Flamengo deve contratar no meio da janela desse ano, né? Então o Flamengo viria assim mais forte e virá mais forte, seja que time for, se o Flamengo ganhar a Libertadores mais uma vez, seja qual time for, Arsenal, Barcelona, o PSG. Então o Flamengo vai vir com mais força e vai se reforçar mais ainda para o ano de 2029, onde terá o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Então é bem importante o Flamengo trazer esses jogadores. E, rapaziada, imagina Vinícius Júnior e Paquetá. Eu sei que é quase impossível, é extremista, mas como o Opina Porco falou aí, né? Que a questão é bem semelhante com a de Paquetá, que ele viria pela emoção, ele tá sendo muito vaiado, muito criticado injustamente pelo Real Madrid, né? E imagina Vinícius Júnior e Paquetá, as duas joias que saíram do Flamengo, serem repatriados aí e jogarem juntos. Rapaziada, acaba o futebol brasileiro. E rapaziada, se fosse para o Mundial com esses dois jogadores, com o time que o Flamengo já tem, o elenco que o Flamengo já tem, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Aí sim era realmente um jogo de igual para igual mesmo contra os europeus. Seja qual eles for, viu? Porque, meu amigo, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E rapaziada, né? O que vocês acham da opinião de Felipe Luiz já vir com alguns titulares aí, alguns reservas de profissional, e ele também já vinha a campo, né? Na minha opinião, ele tem que vir sim. Alguns tem que subirem para mesclar com esse sub-20 aí, porque o Flamengo tá numa situação bem difícil. E já é clássico, né, rapaziada? Contra o Vasco, então já tem que começar na vera, porque perder clássico é foda, e principalmente o primeiro do ano. Então deixa o like, se inscreve no canal com força e hypa com força esse vídeo. Valeu, falou, é nóis!